Vamos para a degustação do raríssimo Caldwell The King's Dead The Last Payday. Buenas confrades, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Yoders. E hoje o charuto em questão é um charuto raríssimo de ser encontrado por aqui. Estamos falando de nada mais, nada menos do que um Caldwell The King's Dead The Last Payday. Realmente um nome comprido para esse charuto, que é mesmo um charuto excepcional, uma marca extra premium que faz seus charutos e que recebeu ali em 2015 93 pontos esse blend nessa bitola. Ele é um puro dominicano, capa, capote e miolo. E uma capa dele é realmente bem rara, uma capa da especialidade Negrito. Todos os tabacos desse charuto são bastante raros. Ele ali tem até uma descrição assim específica que é HVA 2020, que é o tipo da folha de tabaco aqui descrito pelo Caldwell, Dr. Robert Caldwell, que é o dono da marca aqui. Então é um charutinho que não fala muito específico de onde que vem cada região que vem os tabacos daqui da República Dominicana. O que a gente sabe é que essa variedade, e a gente sabe que ela é um híbrido de uma semente cubana, plantada na República Dominicana, e a capa é o capote miolo, então, de folhas da República Dominicana. Sem me delongar muito mais, já vamos começar esse ritual que é tão interessante. Então, de novo, o charutinho recebeu 93 pontos, ficou no top 25 da Cigarro Aficionado em 2015, e em função disso, ele é um dos charutos mais famosos da Caldwell, que é mesmo uma marca muito interessante. São 152 mm de comprimento por 52 de ringue. Ele tem esse belíssimo torpedo aqui que vai fechando assim, que eles dizem que é um torpedo, mas poderia até dizer que é um belicoso, né, que vai assim se fechando mesmo. E vocês sabem bem, quando você vai cortar um charutinho assim, quanto mais para ponta, menos fluxo, quanto mais para baixo, mais fluxo. E você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5 cortes assim ao longo da degustação, que não tem problema, contanto que ele não desenrola ali embaixo. Então vamos começar com um cortezinho menor, bem da pontinha aqui. É um charutinho que tem um aroma bastante peculiar, um pouco adocicado, levemente adocicado aqui já de início. E na degustação a frio, levemente amadeirado, alguma coisa de nozes. E ele é descrito como uma fortaleza média ao longo da degustação. A gente vai ver o de qual, de fato, aqui é a fortaleza desse charutinho específico aqui. Vamos acendendo. E de novo, Caldwell, uma marca extra premium, difícil de ser encontrado, mas que é muito forte no mercado americano. O mercado americano como um todo se interessa muito pela marca, aprecia muito essa marca, e é mesmo muito interessante. Aqui a sanilha dela é bem bonita, desse específico, é um trono repartido no meio, né? The King's Dead, o rei morreu, o último dia do pagamento, né? The Last Payday. Nome interessante, nome assim até extravagante, assim, de certa forma, e todas as anilhas da Caldwell têm umas imagens meio rebeldes, meio extravagantes, algo que você percebe que o charuto é da Caldwell, de longe você já percebe, por todo esse destaque assim na anilha. Vamos para a primeira baforada dessa joia. Ele começa com uma fumada muito interessante, uma fumaça aveludada. Para quem não gosta de pimenta, ele não entrega nada de pimenta. E ele tá lembrando aqui num dulçor e num refinamento assim de sabor que tu percebe degustando ele a frio assim, até a cegas assim. Se fosse degustar charuto a cega, você já ia perceber que se trata de um legítimo puro dominicano. Por quê? Porque ele é um charuto que ele não entrega aquela pimenta, aquele terroso, aquele couro, que não é algo ruim. Inclusive é a principal marca dos charutos da Nicarágua. Mas ele tem um refinamento aqui que você lembra muito um Arturo Fuente, lembra muito um bom Davidoff. Então aqui a gente está falando de um charutinho aqui, está entregando essa fortaleza média dele, direito início até um suave a médio, agora já está indo para o médio, ao longo dessa degustação, que é mesmo muito refinado. De sabor e aroma, com um dulçor muito interessante aqui nesse início. Essa capa Negrito provavelmente deve ser responsável por isso. Ele é um charuto que tem tabacos bastante raros, e mesmo uma anilha muito interessante, esse trono cortado assim no meio, muito bonita essa anilha mesmo, essas escolhas de cores aqui, de fato um legítimo
dominicanos. A gente vai continuar a degustação e voltamos mais para frente para falar um pouco de como ele evolui, para falar um pouquinho da queima. Essa capa é uma capa bem sedosa também, eu percebi agora, bem oleosa mesmo. E ao longo da degustação, daqui a pouco a gente já... E já estamos no meio para o final da degustação. Esse é um charuto que ele entrega essas nuances doces, essa fumaça cremosa, esse refinamento ao longo de toda a degustação. E no final aqui, já no segundo para o terceiro terço, ele entrega já um sabor um pouco mais encorpado. Algumas nuances de grãos de café eu percebi bastante. E é um charutinho que tem uma construção muito interessante. A queima dele segue muito boa do início até o fim. E o fluxo dele, apesar de ele ser um torpedo, é muito interessante que você corte um pouquinho mais para baixo, porque senão o fluxo vai ficar muito comprimido. Eu cortei no início, vocês repararam que eu tive que fazer o segundo corte para poder estar degustando esse charuto. E depois eu ainda fiz um terceiro corte aqui, e agora sim ele está num ponto muito interessante de fluxo. Uma degustação muito boa mesmo. Um charutinho de Fortaleza média, eu não indicaria você estar harmonizando ele com algum destilado, a não ser que fosse um destilado muito suave, como um Green Label, por exemplo, um Macallan Quest, bem suave mesmo, porque ele é um charuto de Fortaleza média, então ele não é um charuto que entrega muita potência, mas ele entrega muito sabor. E é um charuto mesmo muito interessante, um aroma bastante complexo, muito interessante mesmo, que é um charuto de fato extra premium. A gente vai continuar a degustação até o final dele mesmo, para ver como finaliza essa joia, que está muito interessante a degustação. Então fique nesse vídeo que a gente já volta. E já estamos agora finalizando essa joia nesse último terço. Ele entrega um pouco mais dessas notas de grãos de café. É um charuto que entrega um pouquinho de nuances de nozes, uma doçura do início até o fim, uma fumaça bastante cremosa, veludada, e uma fortaleza média do início até o fim. Um charuto super leve, não é um charuto pesado, não é um charuto forte. Ele é um charuto que, apesar da anilha ser um pouquinho mais chamativa aqui, é um charuto que não é um charuto forte, de fato, um excelente puro dominicano, capa, capote e miolo dominicanos, e que leva tabacos muito especiais, um sabor diferente do que tu costuma encontrar assim em charutos dominicanos, mas com a essência daquilo que a gente gosta de encontrar em charutos dominicanos, que é um charuto mais refinado, que é um aroma mais assim refinado no geral, bem refinado, sem excessos, do início até o fim, um excelente charuto. Merece os 93 pontos pela cigarra aficionado e merece ter ficado no top 25. Você ficou até aqui, meu sincero, muito obrigado. Se você já degustou algum charuto da Caldwell, coloque aqui nos comentários. Mande esse vídeo para seus amigos, curta esse vídeo, forte abraço, até a próxima.